Olá pessoal, tudo bem? Marcos Menezes. Eu vim convidar vocês hoje para assistir esse conteúdo que é um pouco diferente. Hoje eu não tenho nenhum convidado aqui no podcast, mas é um conteúdo relacionado a casamento, família e relacionamento. É um conteúdo bem interessante. Depois deixa aqui nos comentários o que você achou, que eu posso trazer mais conteúdos parecidos com esse, tá bom? Espero que vocês gostem e até o próximo episódio. Um abraço. Graça e paz, amém? Glória a Deus, para mim é um prazer muito grande, é uma satisfação muito grande. Marcos Salles para mim é um irmão, um amigo, e eu fico muito feliz com as oportunidades que Deus tem me dado. Eliel também é um parceiro, prazer estar contigo, amigo Midian, parabéns pelo trabalho. Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês, ela é bem breve e tem muito a ver com o resultado. Me parece que estar de pé é uma convocação que Deus tem estabelecido para seus filhos. Quando eu era apenas itinerante, eu lidava apenas com resultados momentâneos. Eu ia numa igreja, pregava, e o que eu colhia normalmente era quase 100% de aceitação. Mas eu nunca tive o feedback da minha mensagem. Eu não sabia se as pessoas verdadeiramente mudavam com aquilo que eu estava falando, porque eu ia embora. Eu vim aqui em Campo Grande, eu ia em Niterói, eu pregava na Penha, eu pregava em Nova Iguaçu, e pronto. O povo se alegrava, porque a mensagem era uma mensagem alegre, mas eu não tinha métrica para estabelecer se o que eu estava fazendo estava mudando a vida das pessoas. Porque o ministério, uma igreja, não é relevante pelo número de pessoas que tem, e nem por sua métrica de arrecadação. Um ministério só é relevante de verdade quando as pessoas que entram por essas portas saem daqui melhor do que entraram. O ministério só é relevante de verdade, certo? Quando ele transforma pessoas. E aí eu fui pastorear uma igreja em 2013. E aí eu comecei a ter que receber o feedback daquilo que eu falava. E descobri que estava ruim. 1 ano, 2 anos pregando para o povo, 3 anos. Menino, tinha gente que piorava. Cheguei a uma conclusão que se o diabo um dia chegasse na igreja e me pedisse referência de alguns irmãos para levar, eu não tinha nem como dar. Falava para o diabo, leva esse não, isso é ruim demais, deixa para Jesus que é mais poderoso que você. E aí inevitavelmente a gente começa a correr o risco de ter o sentimento de culpa. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Aí eu me deparei com um texto que eu quero começar essa mensagem já eu entro no tema, mas eu preciso deixar isso para vocês. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10, verso 1. Se você puder marcar na sua Bíblia, eu te garanto que provavelmente vai ser um dos textos mais importantes. Preste atenção. Porque não quero, irmão, que vocês ignorem. Preste atenção aqui. O apóstolo Paulo está dizendo algo para seus ouvintes, mas antes de dizer o que quer, ele diz o nível de atenção que ele precisa para o que vai dizer. Porque Paulo vai dizer, o que eu vou falar agora, igreja, não pode ser ignorado, negligenciado, não pode passar por vocês despercebido. O que eu vou falar para vocês agora é de suma importância, e vamos ver que mensagem é essa. O que é que Paulo diz depois desta frase de abertura nesse texto, que é tão importante? Vamos ver? Não ignorem o fato de que todos, repitam todos, isso, os nossos irmãos, os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos, repitam, passaram pelo mar. Verso seguinte, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Verso 3, comeram do mesmo? E beberam da mesma
bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que o acompanhava, e essa rocha era? Verso 5. Contudo, Deus não se agradou, por isso seus corpos ficaram. Contudo, porém, todavia, preste atenção em mim. Paulo diz, gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês, e não pode ser ignorada. Todo o povo atravessou o mar, e viram o mar abrir. Todos viram a nuvem protegê-los do sol escaldante. Todos viram a coluna proteger do frio avassalador. Todos viram o maná, beberam da água da pedra. Quantos? Quantos? Porém, Deus não se agradou da maior parte deles. A Bíblia está dizendo que pessoas podem estar no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora, ouvindo a mesma coisa, debaixo do mesmo Espírito, e sair daqui com resultado diferente. A Bíblia está dizendo que um culto como esse pode mudar a vida de pessoas de forma extraordinária, mas pode não fazer nada na vida de outras. E não tem a ver com a palavra, não tem a ver com Deus, tem a ver com as pessoas. Isso é altamente relevante. Porque pessoas que frequentam um lugar por muito tempo, propondo transformação, e a transformação não acontece na sua vida, depois de um tempo você começa saindo daqui, duvidando se há poder nesse lugar para mudar a sua vida. Mas eu quero te deixar bem claro, o poder para mudar a sua vida está aqui. Porém, para ele mudar a sua vida, ele precisa de você. Antes de eu começar a pregar, eu preciso esclarecer algumas coisas para você, porque para mim, eu comecei a ver pessoas batendo cabeça e tendo sérios conflitos. Quem já ouviu a frase, quem tem Jesus tem tudo? Quem já ouviu essa frase? Isso. Quem tem Jesus tem tudo, sim ou não? Para ser salvo. Porque ele é o único e suficiente. Mas quem tem Jesus não tem tudo para pagar suas contas. Para pagar suas contas você precisa de dinheiro. Mas Jesus não me dá dinheiro? Não, ele diz que você tem que trabalhar. Quando alguém diz quem Jesus tem tudo para ser salvo. Mas a preocupação da Bíblia fala de duas vidas. Por isso que a carta ao Apocalipse diz que aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Se tem segunda morte, tem primeira. Porque o homem morre duas vezes, porque a palavra morte quer dizer separação. Quando você morre a primeira vez, seu espírito se separa da alma ou do corpo, então desliga e morre. Segunda separação é quando você se separa de Deus, porque a Bíblia está focada em duas vidas, aqui na terra e lá no céu. Jesus é o único e suficiente para me botar no céu, mas ele diz que para eu viver aqui na terra. Você quer ver como é que é fácil de entender isso? Quem aqui tem Jesus para ser salvo, levanta a mão. Mas tem hoje 10 mil reais na sua conta bancária, levanta a mão, você é cheio de Deus. Aleluia! Então deixa eu te explicar uma coisinha. Para viver nessa terra, tu precisa de dinheiro, tu precisa de saúde, tu precisa de família, tu precisa de realização pessoal, tu precisa de Jesus. Porque sem ele nós nada podemos. Isso, mas com ele nós temos que fazer um montão de coisas e não pensar que com ele nós não precisamos fazer mais nada. Porque tem uns crentes aí que vai para o céu, mas vai se lascar aqui nessa terra. Ah, meu nome está escrito no livro da vida, porém você vai viver uma vida de morte aqui. Então entenda isso, tá? Porque senão você começa a vir na tenda do leão, na tenda do cabrito, na tenda, sei lá que tenda você vai, certo? E não muda nada. E não tem a ver com a igreja, com os pastores e com quem prega, tem a ver com quem escuta. Porque tem gente hoje que vai viver aqui o melhor dia da sua vida, sua história muda hoje, muda aqui e muda agora. Agora a Bíblia está dizendo que não é para todo. Por quê? Aí nós vamos entrar no tema. Porque enquanto Deus quer eu e você de pé, tem alguém que nos quer prostrado. Por isso, coloca o texto que eu gostei. Eu guardo o texto aqui porque normalmente o povo não lê, porque não tem tempo. Pelo menos de ler a Bíblia. O WhatsApp você tem. Você chegou nesse culto e já leu ele 3 vezes. E o pastor Liel, você pediu para você abrir a Bíblia, você está até com dificuldade. Esse dia eu estava num culto, pedi para abrir no livro de Abraão, capítulo 5, versículo 3. O irmão, depois de procurar incansavelmente durante alguns segundos,
Olhou para mim e disse: mas não tem. Falei: eu enganei. Desculpa, eu pensei que tinha. E ele achando que o jumento era eu. Mas como eu sei que Jesus gosta de andar em jumento, nem falei com o jumento que Jesus estava andando lá embaixo. Então preste atenção. Primeira carta aos Coríntios ainda, capítulo 10, verso 12. Dá uma olhadinha nesse texto. 10, 12. Assim, aquele que julga está firme, em algumas traduções, de pé, cuide para que não... Isso. Então se você está de pé, você tem que cuidar-se para não cair. Mas pastor, o que é isso? Olhar para o chão para não tropeçar? Andar devagar? Não, não é esse tipo de queda que a Bíblia está falando. Tem alguém querendo fazer você não estar de pé, porque a palavra de pé fala dignidade. Sabe? A expressão estar de pé fala de autoridade, dignidade, de cabeça erguida, de nome limpo, de estar ao lado de um Deus maravilhoso. E também por quê? Porque quando nós olhamos o profeta Ezequiel, coloca para mim por favor, capítulo 2, verso 1, nós temos essa expressão em diversas vezes. Ezequiel, capítulo de número 2, verso 1. Isso. E me disse: filho do homem, fique em... pois eu vou falar com... Isso, bota o verso seguinte. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs... Quem botou esse indivíduo em pé foi o... Porque é isso aí. Para ficar de pé tem que estar cheio do Espírito. É nessa postura. Por quê? Porque Deus quer falar com gente que está vencendo o pecado. Com dignidade. E é assim que funciona. Elias está prostradinho numa caverna. E Deus fala o que para Elias? Levanta, Elias, come e vamos embora. Eu quero morrer. Deus falou: deixa para depois. E nem queria morrer nada. Jezabel estava afim de zona de matar ele. Ele estava fugindo dela para não morrer. Entra numa caverna e diz: Deus me mata. Eu queria que você me dissesse quando é que um crente quer que Jesus volta e a vida dele nessa terra está boa. Fala para mim. Tu está com uma vidaça. Como é que tu ora? Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Um dia eu sei que o Senhor vai voltar e eu vou estar pronto. Um dia. Quem está lascado? Senhor, anseio por sua volta. Volta logo. Esse dia eu estava perto de um garoto que ele começou a orar assim, um menino novo. Jesus, volta, volta, volta. Eu vi que ele estava com tanta vontade que eu estava do lado dele. Falei: Senhor, leva esse menino. Garoto ansioso, querendo ir. Deixa eu aqui, que tá bom pra caramba. Louvado seja o teu nome. Certo? Então é importante você entender isso. Se tu tá afim que Jesus volta hoje, não tá bom. Por quê? Porque segundo ele, viver nessa terra é um presente, uma dádiva. Viver nessa terra não é fardo. Ele não te botou aqui para viver um fardo. Ele te botou aqui para que você viva de forma extraordinária. Mas qual é o problema? O problema é que quem nos colocou aqui tem um inimigo. 1 Pedro 5,8, te mostro ele e já entro no texto para a gente pregar. Eu ainda nem comecei. Estejam alerta de o diabo, o inimigo de vocês. Parece até filme de terror. Anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. O diabo é o nosso inimigo. Então não pensa você que passa perto do encruzilhado que tem uma macumba. Não mexe com a macumba. Se eu não mexo com o diabo, ele não mexe comigo. Está escrito onde isso? Isso. Esse dia o irmão falou que estava escrito na Bíblia, aquele versículo: quem não chora, não mama. Falei: irmão, caraca.
Tem gente mais engraçada do que eu. Então preste atenção aqui. Deus nos quer de pé, amém? De pé Ele quer falar conosco, amém? E nós temos um adversário que quer nos ver Então, e eu quero fazer o tema da minha mensagem. Leia aí. De novo. De novo. Esse camarada aqui quer me derrubar e quer derrubar você. Tira o tema agora, ou deixa aí, não tem problema nenhum, e olha para mim, alguns minutinhos, que eu vou falar com você. Quero falar com você de Davi, porque é uma história que praticamente todo mundo conhece. O cara que matou o gigante. Davi ficou famoso porque matou o gigante. Mas foi já lá na frente da carreira dele. Ele começou provavelmente matando ovelha, que ele era pastor e criava ovelha para comer. Por que não registra que Davi era matador de ovelha? Porque ovelha qualquer um mata. Bicho que não oferece perigo, mas que pode te dar uma cabeçada. Se ele era pastor de ovelha, tinha cajado, vara e um estilingue, uma tiradeirinha. Provavelmente para espantar o maior inimigo, um dos maiores inimigos da ovelha daquela região, o lobo. Mas também, Davi matou um lobo. Mas quando ele muda de nível e mata um urso, matou um urso. Caraca, mano. Se fosse hoje, ia preso. Greenpeace, defensor dos animais, Ibama. Hoje está tão mudado que se o cachorro te morder, mata o dono. Mas não mata o cachorro. É um crime menor. Olha só. Quando nós olhamos para esse ambiente, agora ele mata leão. Quem é que viu ele matando urso? Ninguém. Leão? Ninguém. Ovelha, lobo? Ninguém. Porque presta atenção, quem você é de verdade não aparece enquanto os outros estão te vendo. Quem te aparece de verdade é o que você faz quando ninguém te vê. Quando os discípulos não conseguem expulsar um demônio do garotinho, Jesus disse: você não está entendendo, e esse demônio aqui não sai com o que você está fazendo na presença dos outros. Para você ter êxito aqui, o que vale é o que você faz quando os outros não estão te olhando. Porque o mundo espiritual não obedece o que você fala, o mundo espiritual obedece o que você faz. Pastor, mas eu tenho que falar palavras proféticas para o meu futuro. Claro, sua boca é uma boca abençoadora, mas se só fala mover o futuro, a vida do mundo. Pastor, o senhor é doido. Doido é tu que nunca pensou nisso. Poxa, amplie sua visão, estique sua mente. Então a Bíblia está dizendo: olha, sede sóbrio, vigiai, o diabo, vosso adversário, tem alguém tentando te derrubar. Isso. Então querendo derrubar quem? Davi. O leão veio, derrubou Davi? Davi derrubou o leão. O urso veio, derrubou Davi? Davi derrubou o leão. O gigante veio, o gigante derrubou Davi? O Davi derrubou o leão, o gigante. Saul veio, derrubou Davi? Davi derrubou Saul. Me parece que aí o inimigo das almas descobriu que não dá para ganhar de Davi naquele campo de batalha. E quando ele descobre que não dá para ganhar Davi naquele campo de batalha, Satanás resolve mudar o campo de batalha. Já que eu não ganho dele com espada, escudo, lança, arma, garras, eu vou mudar o ambiente de batalha. Porque o diabo está estudando você e a mim para nos derrubar, para envergonhar o evangelho, a nossa família, a igreja que congregamos, os nossos filhos, para envergonhar a proposta de Deus, que é o casamento. Então coloca aí, porque eu quero que você leia. Vai ficar. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, verso 1 e 2. 2 Samuel 11, 1 e 2. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram, repita comigo, derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em verso 2.
Uma tarde, Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito gostosa tomando banho. Por quê? Porque mulher feia não tenta ninguém, maluco. Volta no verso 1. Volta no verso 1. Época em que os reis saem a... Era a época dos reis irem a... Quem era Davi? Quem era Davi? E era a época de Davi ir para... Onde Davi tinha que estar? E onde ele ficou? O diabo tirou o cara do campo de batalha. Davi era para estar na guerra. O que ele está vendo na guerra? Sangue. Isso. Perna bonita? Mulher tomando banho? Não, homem sangrando. Gente gemendo. Porque o propósito do diabo é tirar você de onde Deus quer que você esteja, para subjugar você e te humilhar. O couro está comendo lá em Rabá, e os amonitas estão sendo vencidos. Se Davi tivesse na guerra, ele estava ganhando, sim ou não? Mas ele não foi, ficou em casa, foi dar um rolezinho. De repente, quando ele olha, uma dona tomando banho. Falei, caraca, maluco, uma mulher maneira, hein? Que é isso? Tinha mulher tomando banho na guerra? Na guerra ele ia ganhar, sim ou não? A turma que foi à guerra venceu? Pois é. Mas Davi vai se lascar, porque o diabo vai olhar para você e vai tentar fazer manobras para tirar você de onde Deus quer que você esteja e te levar para um ambiente onde você seja uma presa fácil para te derrubar. Vamos lá. Olhou a dona, os hormônios do Davi, ó. Entendeu? Tem nada de errado no cara olhar uma mulher gostosa. O cara tá lá, os hormônios dele. O cara ficou cidadão. Normal ou não? Claro, filha. Você pode ser cheio do Espírito Santo, falar 3 tipos de língua estranha. Aí quando você olhar pro seu namorado, você tem que falar, caraca, maluco. Uau! Uma hora esse cara vai me pegar. Isso. Isso é saúde, o nome disso. Entendeu, querido? Você olha pra menina e diz que sua namorada... Caraca, vou casar com ela, eu vou rasgar ela no meio. Louvado seja Deus. Casa e não rasga nem na beiradinha, mas tudo bem, não. Pelo menos ameaçou. Escute só. Preste atenção. Olhe para mim aqui. Sabe o que Davi faz? Se deita com Batseba. Ele se deita com Batseba. Ela fica grávida. Sabe o que ele faz? Manda matar o marido dela. E sabe o que ele faz depois? Casa com ela. Lindão. Quando tudo está arrumadinho, Deus vai lá no profeta Natan. E foi Natan, nem foi Nagol. Ele vai lá, entendeu? Foi com Natan e falou, Natan, dá um pulinho lá no palácio, que eu estou querendo levar uma palavrinha com o Davizinho. Capítulo 12, verso 1. Capítulo 12, 1 Samuel. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan, e ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens haviam numa cidade, um era rico, o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Seguinte, certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante, a cordeira que pertencia ao pobre. Olha para mim, porque no capítulo 12 aparece um personagem que não está no 11. Quando Natan chega na casa de Davi, ou no palácio, ele diz: havia um homem rico. Ele está no capítulo 11, ele é Davi. Havia um homem pobre, ele também está no capítulo 11, ele é Urias.
O homem rico tinha muitas ovelhas e vacas e rebanho. São as esposas do homem rico, de Davi. O homem pobre tinha apenas uma cordeirinha que criara com todo carinho. A cordeirinha é Batseba. Ela também está no capítulo 11. Mas no capítulo 12 diz que chega na casa do rico um viajante. Eu não vejo ele no capítulo 11. O profeta está dizendo que no mundo espiritual, no palácio, o indivíduo que quer derrubar Davi fez com que ele não fosse à guerra, fez com que ele ficasse em casa, fez com que ele olhasse para uma mulher tomando banho e caísse. Mas ele não está no capítulo 11, pastor. Esse viajante, esse visitante, onde é que ele aparece? Ele é invisível. Ele aparece dentro do seu quarto, dizendo para você abrir num site de pornografia. Ele não é declarado, ele não é visível. É muito importante você entender isso. O visitante, ele é um viajante. Ele é um viajante. Eu gosto da tradução viajante. Quem é ele, pastor? Eu não sei quem ele é, talvez em Samuel. Mas se eu for a Jó, de onde vem Satanás? De rodear a terra, passear por ela, de viajar por ela, procurando uma casa, um ministério, uma igreja, uma empresa, um casamento, uma criança, onde eu consiga entrar e derrubá-la, e subjugá-la, e vencê-la. O viajante é Satanás, que anda buscando lares, famílias e ambientes cujo qual ele passa por despercebido e começa a te levar para lugares que você não deveria estar, fazer coisas que você não deveria fazer. E depois que ele te derrubar, ele vai embora para outro lado e te deixa com a conta para pagar. Você sabe o que é mais incrível de tudo isso? É que infelizmente nós não podemos erradicar a presença do visitante ou do viajante. Por que é que quando Davi fica excitado, ele não se deita com uma de suas esposas? Porque segundo Natã, Batseba não era para alimentar o desejo de Davi. Segundo Natã, Batseba era para alimentar o viajante. Matou a cordeira e deu para o viajante comer. Quando Davi está excitado, se ele se deita com uma de suas esposas, ele não alimenta o viajante, ele alimenta a Deus e a si mesmo, porque está fazendo algo debaixo da obediência. Tudo aquilo que te motiva a fazer algo que desobedece a Deus e denigre a sua pessoa, te derruba seu casamento e sua família, pode ser certeza que é o viajante. Gente, às vezes eu estou lá em casa, conversando com a minha mulher, de repente a conversa muda de tom. Aí eu começo. Viajante, tá aí? Tá comigo ou com ela? Eu não falo não, porque se eu falar aí a briga. Tá contigo? O viajante, a mochila, tudo. Eu falei, tá aí o viajante. Eu estava num hotel uma vez, hospedado, pedi sono. Madrugada, fui ver uma televisão, de repente passei num canal daqueles, sabe? Educativo. E aí uma voz falou assim, vai ver, Cláudio. Eu estava com a vontade de ver. Falei, vou ver. O viajante, vai ver o que eles estão fazendo. E eu falei assim, não, eu sei o que eles estão fazendo. Eu quase não faço, mas sei. E aí aquela voz, vai, mas só que na minha vida às vezes aparece um visitante. Mas o que ele não sabia é que na minha vida tem um residente. Tem alguém que me visita de vez em quando, mas tem alguém que mora em mim. O residente. Aí eu estava lá, o residente falou assim comigo, desliga essa porcaria de televisão. E sabe, e o viajante estava, olha. E aí eu desliguei, aí o viajante, olha. Aí eu dormi. Acordei de manhã, falei com o residente, quase, hein? Essa foi por pouco, hein? Você está rindo de quem? De mim?
Tem gente que vem com viajante para a igreja. O que ele quer? Envergonhar você, humilhar você. A proposta da conferência é: estamos de... Isso aí. E se você deseja permanecer de pé, fique de olho no viajante. Ele traz pessoas para a sua vida, ele traz solicitações de amizades e de proximidades nas suas redes sociais. Eu amo o conhecimento, mas se você não tem condições de ir para uma faculdade, uma universidade, porque lá ele pode te corromper, ele pode usar isso para dizer a você que você precisa de conhecimento, porque você vai viver uma outra vida. E você vai para lá, encontra lá parceiros do viajante. E quando você vê, ao invés de conhecimento, o que você adquiriu foi distância de Deus. Eu espero que esse alerta te ajude nessa noite a sair daqui. Ah, pastor, o viajante é meu marido. Não, é residente, que você casou com ele até que a morte, porque casamento não tem rota de fuga nem saída de emergência. Ah, pastor, mas se eu quiser divorciar? É claro que pode. Sabia disso? Divórcio não tem problema não. Alguém falou para você que não pode divorciar? É mentira. Divorciar pode. O que você tem que saber é se o motivo pelo qual você divorcia te dá direito de casar de novo. Porque tem gente que já faz um conjugado. Larga aqui, pega aqui. Aí vem Jesus, o Senhor me recebe. Aí vai passar por lá, né? Jesus está lá, direita do Pai. Aí chega você, direitinho, de pé. Jesus. Já vou lá. Aí vem você. Jesus, ó. Você está rindo, mas é sério. O assunto é sério. Saia daqui hoje para identificar o viajante. Às vezes ele está dentro do quarto do seu filho, nem frequenta muito a sua casa. Você bater no quarto do seu filho, tem que pedir. Meu filho, por gentileza, posso entrar? Se for menino, o pai entra. Se for menina, a mãe entra, para dar a primeira incursão. Mão na cabeça, encosta na parede, deita, maluco! Caiu, a casa caiu, maluco. Porque às vezes o visitante está lá no WhatsApp, está lá. Pastor, minha mulher não pode saber a minha senha. Por que não pode? Esse dia, fui falar num evento, falei disso. A mulher falou: pastor, foi bom o senhor falar disso. Estava com meu marido, esqueci meu celular em casa. A mulher falando: rapaz, perdeu a direção, ele bateu, ficou desacordado. Não pude pedir socorro, pastor. Quase que ele morreu, porque eu não sabia a senha do celular dele. Se não é uma pessoa parar e eu pedir socorro. Aí ele falou: é, pastor, mas agora eu dei, né? Aí eu falei: ô, meu filho, glória a Deus. Se você tem algo para esconder, provavelmente você é parceiro do visitante. Você pode ficar de pé? Fecha seus olhos. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu, não. Ah, pastor, não fecha o olho, que aqui é perigoso. Perigoso era o jardim do Éden. Caim matou Abel, morreu 25% da população num dia só. Tinha 4, morreu 1. Ah, mas tem bala perdida. Acabe morreu com uma flechada perdida. A Bíblia é a mais perigosa, certo? Rio de Janeiro não é perigoso nada. Fecha seus olhos. Estou só brincando. Feche seus olhos. Me ajude aqui alguém num barulho sagrado. Feche seus olhos. Fecha, se ninguém fecha não. Nossa, vou aí botar a mão. Eu não sei se o viajante te derrubou, se ele te afastou, se ele criou em você uma resistência, se ele azedou seu coração. Eu sei que essa é a função dele e ele é bom nisso.
Eu sei que Deus te trouxe aqui. Deus te colocou aí fora. Tem gente que não conseguiu entrar. Deus te colocou aí na internet. Eu quero fazer uma pergunta para você. É muito simples. O culto vai acabar. Pastor Marcos Salles não pode ir com você. Pastor Eliel não pode ir com você. Eu não posso ir. A Midian não pode. Mas tem alguém aqui que pode. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus.